Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a alegria está com vocês, que vão acompanhar ao vivo, e aqueles que virão depois, né? Acompanhar pelo IGTV. Vou falar um pouquinho hoje sobre os anjos, baseado aqui no livro do Padre Rui Marinho. O nome do livro é Deus e Sua Obra. Vamos começar pela etimologia da palavra anjo, né? Que vem do grego, quer dizer o seguinte: núncio, enviado e embaixador. Olha os significados que vêm do grego, né? Núncio, enviado e embaixador. É o significado da palavra anjo, advindo do grego. Por aqui se pode ver que a palavra anjo não é nome pessoal, e sim um ofício, como a expressão médico, advogado, engenheiro. Vamos ouvir o que diz São Gregório. É de saber que a palavra anjo é o nome do ofício, e não da natureza. Aqueles santos espíritos da pátria celeste sempre são espíritos. Porém, nem sempre se pode chamar anjos, porque somente são anjos quando por eles se anuncia algumas coisas. Isso aqui é São Gregório Magno comentando em uma homilia, certo? Sobre o tema dos anjos. Por isso a palavra anjo se emprega na Sagrada Escritura em diversos sentidos. Vai falar o Padre Rui Marinho, né? Às vezes se aplica ao mesmo verbo divino, enquanto enviado do Pai ao mundo. Assim o profeta Malaquias o anuncia como anjo da aliança que desejais. Malaquias 3, versículo 1. Outras vezes se aplica a João Batista, enviado como precursor do Messias. E aqui eis que eu envio o meu mensageiro, o meu anjo, diante de ti, que prepara teus caminhos diante de ti. Mateus 11, 10. Às vezes se aplica aos sacerdotes, que são como embaixadores de Deus diante do povo, pois os lábios do sacerdote hão de guardar sabedoria e a sua boca há de sair a doutrina, porque é um enviado, ou seja, um anjo. Um anjo de Javé. Javé Sabaoth, né? O Javé dos exércitos. Javé dos exércitos. Malaquias 2,7. Também os bispos são chamados de anjos. Em Apocalipse 2, versículo 1. Apocalipse 3 também é chamado. Com frequência se aplica aos profetas que anunciam as coisas futuras em nome de Deus. Lá no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 13, remete a isso, né? A maior parte das vezes se aplica aos anjos propriamente dito, ou seja, aos espíritos celestes que Deus envia com frequência ao mundo para anunciar alguma coisa. São inúmeros os textos que falam sobre os anjos nesse sentido estrito, né? Realmente, e em um sentido estrito, se entende por anjo certas substâncias criadas, completas e subsistentes de naturezas puramente espiritual, dotadas de grande inteligência e de poder superior ao dos homens. Analisemos um pouco essa definição. Certas substâncias, ou seja, seres ou entidades reais, não meras abstrações, não alegorias ou personificações das forças da natureza. Não. Os racionalistas acabam colocando nesse patamar, que é um erro terrível, né? Continuando.
além de serem substâncias, são criadas para dar a entender que são distintos de Deus, não são deuses. O único ser criado é Deus, do qual os anjos são simples servidores e executores de suas ordens, de seus decretos. Elas são completas, esses seres espirituais são completas e subsistentes. Não são em razão de substância, e sim também em razão de espécie. Pois, como veremos, em seu lugar, não se unem como forma a um corpo, como acontece com a alma e o corpo, né? E sim que subsistem perfeitamente em seu próprio ser espiritual. Eles são puramente espirituais, pois carecem de toda a matéria, à semelhança de Deus, porém distintos e infinitamente inferiores a Ele. Infinitamente inferiores a Deus. Eles são dotados de grande inteligência, os anjos, né? Por tratar de puro espíritos, sem mescla alguma de matéria. Sabemos que a imaterialidade é a raiz do conhecimento intelectual. Um ser é tanto mais inteligente quanto menos contato tem com a matéria. Aí, no final, vai falar o seguinte: ele tem um poder superior ao dos homens, como veremos mais adiante. A existência dos anjos tem sido negada por muitos incrédulos e hereges. Existe uma lista desses erros aqui, que vamos falar agora. Bem-vindo, Alisson. Os saduceus, que renovando o antigo erro dos epicúreos, eles negavam a ressurreição e a existência dos anjos. Está lá em Atos 23, versículo 8, e também está na conversa de Jesus, né, com os saduceus. Os anabatistas e certos protestantes liberais do século XVI afirmam que a palavra anjo ela se aplica na Escritura, é empregada para significar as divinas operações ou as santas inspirações internas. Os homens delegados por Deus para certos ministérios, porém nunca para designar os espíritos angélicos, ou seja, os anabatistas e alguns protestantes liberais, já no século XVI, negavam a existência dos anjos e davam outras razões para os textos bíblicos, outras explicações. Os racionalistas e materialistas de todos os tempos, que não admitem mais do que aquilo que eles podem demonstrar, né, pela razão natural. E nada fora da matéria existe, segundo eles. E são os racionalistas e materialistas de todos os tempos. Também negam os anjos. Certos exegetas racionalistas afirmam que a ideia de anjos foi recebida dos judeus, e esses judeus receberam dos babilônicos durante o cativeiro, no século 6 a.C. Então é uma invenção pagã que os babilônicos passaram para os judeus, segundo alguns exegetas racionalistas, certo? Que isso é um erro gravíssimo, né? Contra todos estes erros, vamos estabelecer a doutrina católica de uma forma clara, né? A Sagrada Escritura, ela vai dizer o seguinte, ela vai falar inumeráveis vezes, no caso, né, sobre os anjos. Testemunhos claros e inequívocos. Antes do cativeiro da Babilônia, já se tem essas experiências com os anjos, né? A gente pode olhar Gênesis 3:24, Gênesis 3:24, onde tem o anjo que guarda ali o paraíso, o querubim, né? Também lá em Gênesis 16, versículo 7, o anjo que aparece para Agar no deserto, Gênesis 16, versículo 7. Também em Gênesis 22, o versículo 11, onde é segurado o braço de Abraão, né, para que ele não sacrificasse Isaac. Temos também outro episódio lá em Gênesis 24, versículo 7,
onde o anjo acompanha Eliezer em busca da esposa para Isaac. Também temos o episódio de Gênesis 28, versículo 12, onde Jacó vê a escada onde os anjos subiam e desciam, né, diante de Deus. Temos outro episódio em Êxodo 14, versículo 19, onde fala sobre os anjos, né? Êxodo 14, versículo 19. Isso tudo antes do cativeiro da Babilônia, viu? Bem antes. E depois do cativeiro da Babilônia, existe ali uma passagem que confirma muito claro, Daniel 3, versículo 49, fala o anjo, né, que estava com os jovens na fornalha. Também temos a passagem em Neemias, né, que fala sobre isso. A passagem também em Tobias. Isso tudo no Antigo Testamento. Tem várias outras passagens, aqui é apenas algumas citadas. Bem-vindo, Bruno. Aí temos no Novo Testamento uma porção de passagens que fala sobre os anjos. Temos a Anunciação, né, a Nossa Senhora, ou seja, no processo aí, desse momento do mistério da encarnação, Lucas 1, 26 ao 38. Temos também o anjo que fala para José em sonho, Mateus 1, 20. Temos também o anjo que manda José para o Egito, Mateus 2, 13. Também Mateus 2, 19. No nascimento de Jesus aparecem os anjos em Lucas 2, 13. Depois o próprio Jesus fala sobre isso em Mateus 18, 10. No Getsemane vem também essa presença dos anjos, né? Mateus 26, versículo 54, e por aí vai. Inúmeras passagens bíblicas, né? O anjo que liberta Pedro da prisão. Ou seja, a escritura recheada da presença dos anjos, né? Com razão, pois, disse São Gregório que quase todas as páginas dos livros sagrados testificam que existem os anjos e os arcanjos. Aí vai dizer o padre Rui Marinho: não são santas inspirações de Deus, como dizem os protestantes liberais, nem forças da natureza, como afirmam os racionalistas, porque exercem ações pessoais. Eles falam, executam, levam a feliz término os negócios que Deus mandou, trazem notícia, ou seja, são ações pessoais. Então não é uma força, uma inspiração, não. Os anjos não são isso, de forma alguma. Eles não são a personificação das divinas operações, como afirmam os anabatistas, posto que aparecem como servos e ministros de Deus, a quem reverenciam e adoram. Salmo 90, versículo 11. Salmo 102, versículo 20. Mateus 4, versículo 11. Eles não são as almas dos mortos, como dizem os espiritistas, né? Posto que muitos deles têm uma força, aliás, posto que eles têm uma força muito superior a qualquer alma humana, né? O poder dos anjos é muito superior. Muito, muito, muito. Então, não, de forma alguma são comparáveis às almas humanas no sentido de força, de poder, de realização das coisas. Eles são superiores aos homens em força e poder. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 11. O magistério da igreja fala o seguinte: é uma verdade de fé. E vai mostrar que é uma verdade de fé no Concílio de Latrão, Concílio IV de Latrão. No Denck vai falar isso, número 428. E é repetido pelo Concílio Vaticano I, a gente pode conferir no Denck, número 1783. E qual seria a razão teológica para a existência dos anjos? Temos dito muitas vezes que a razão teológica não pode demonstrar a existência daquelas realidades cujo conhecimento chega a nós unicamente pela via da divina revelação. Nós podemos expor tão somente argumentos de conveniência para fazer ver
verossimilidade e a beleza do que nos revela, do que é nos revelado, né? E sua perfeita harmonia e congruência com os dados da razão sadia. Então aqui é um pouquinho sobre os anjos, tá bom? A gente vai continuar o nosso tema. Quem gostou desse tema sobre os anjos, compartilha com mais pessoas esse vídeo. Depois eu vou colocar no YouTube também. Aí nos comentários, quem quiser pedir mais vídeos sobre esse tema, eu vou estar fazendo, sobre os anjos, baseado no livro do Padre Rui Marinho, Deus e Sua Obra. Salve Maria.